Olá, olá, muito boa noite. Como vocês estão? Gente, fiquei uns dias fora de casa. As coisas aqui tá virada. Não deu certo. Como vocês estão? Boa noite. Já estão por aí? Me contem. Me contem, me contem. Hoje, hoje é a nossa última aula que eu vou fazer de forma gratuita. Vou pensar se eu vou conseguir fazer algumas aulas durante o mês. Vou sentir a febre, como dizem. E contem quem que é a primeira vez que está por aqui, de onde vocês são. Quanto mais pessoas vão entrando também, né? Eita, temporal chegando. Aqui, eu recebi um alerta aqui também na minha cidade, tá? Alerta laranja, que fala, alerta vermelho, não sei. Recebi aqui da galera aqui, mas espero que não chegue esse temporalzão aí. Boa noite, gente! Tem gente aí? Sou a Andrelise aí, tá por aí? Eu falei certo, né? Andrelise. Ai, ó. Só ela tá por aí, vocês estão por aí também, falam comigo, me contem. Hoje o tema da nossa aula é sobre corte coletivo com o pai. Ai, o que eu fiz aqui? Com os pais, né? Aí, ó, temporal só chega amanhã, olha só. Hoje o corte coletivo, ó. Hoje o nosso tema é corte com o pai, mãe, ancestralidade. Mari, posso fazer um corte com a minha mãe? Não só pode, como deve, né? Mari, eu posso fazer um corte com meu pai? Deve. Ah, eu posso fazer um corte com minha ancestralidade, mas é claro, com certeza. Arroz, estou igual o leitinho. Gente, passei 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça, em imersão, em treinamento. A minha cabeça ainda tá assim, borbulhando, 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 borbulhando. Eu ainda não consegui nem assimilar e sentir tudo que eu vivi nesses 4 dias. Foram dias muito intensos, então às vezes se eu dar uma viajada é porque eu ainda estou voltando à Terra. Mas foram treinamentos totalmente diferentes. Um foi sobre comportamento, desenvolvimento pessoal, e o outro também foi uma questão da neurociência e da espiritualidade. Foi bem legal, bem diferente. E são coisas que eu venho estudando muito para quê? Para aprimorar as técnicas de cortes energéticos. Inclusive, eu queria até gravar isso para depois postar. Eu preciso muito desse corte com a minha mãe narcisista. O que é um narcisismo para vocês? Me contem. Não sei se vai dar muito certo, mas eu vou tentar. O que eu descobri, né? Eu descobri que, cara, a ferramenta... Vai, tá acabando a bateria. Peraí, que eu tenho que colocar o carregador. O que eu descobri? A ferramenta, a ferramenta de cortes energéticos, aquela com as velas, gente, ela é poderosíssima. Poderosíssima. Porém, as pessoas, elas não estão sabendo fazer. Por quê? Não é só um acender de velas. Não é só acender as velas e deixar queimar. Elas a gente consegue usar dentro do atendimento.
usar a questão da hipnose, usar a questão da PNL, usar a questão da reprogramação, usar a questão da constelação e aprimorar cada vez mais. Então, como eu estou estudando muito essas questões de neurociência, de comportamento, de desenvolvimento, de desbloqueio, eu estou aprimorando cada vez mais essa ferramenta. E por que o da vela, né? Nossa, eu vendo aqui a minha imagem do meu celular, eu não gostei. Não gostei muito, não. Mas vamos lá. Do ângulo que ficou aqui, corrido. Mas por que, né? Por que as velas funcionam tanto? Porque, igual eu falei para vocês, nós somos muito visuais. Então, quando a gente vê ali o cordão se rompendo, visualmente, né, a gente consegue fazer essa quebra desse padrão, esse start. Por quê? Porque isso é um desbloqueio de alto impacto. E o que acontece? E aí eu já vou entrar no nosso assunto hoje. Por que vocês acham por que vocês acham que vocês têm tantas questões com os pais de vocês? Nós, e aí a gente entra dentro da parte genética e da epigenética, nós somos 30% dos nossos pais. O nosso comportamento é 30% dos nossos pais. Então, vocês, querendo ou não, vocês são metade a sua mãe e metade seu pai. Isso aqui a gente entra dentro da constelação. O que aconteceu? Os seus pais, eles precisaram se unir, se fundir, né? Se unir, se fundir, para dar a vida a você, para te gerar a vida. Se você for parar para analisar isso, cara, olha que coisa fodástica isso. Olha que maravilhoso é isso. A sua vida foi gerada porque duas pessoas em algum momento se uniram. Obviamente, existem questões aonde que foram... Enfim, daí a gente entra em questões de traumas e tudo mais. E vocês sabiam, falando de ancestralidade, que vocês têm dentro de vocês, e principalmente as mulheres, tem até, acho que acredito a terceira geração, na parte genética, porque quando a sua mãe, porque quando você estava no útero, né, você já tinha, a mulher já tem os óvulos. Ou seja, na sua mãe, enfim, quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, você praticamente já existia, por causa dos óvulos. Então, isso, quando a sua mãe estava na barriga da avó, você já existia. Porque ali você já cria os óvulos. Então, imagina, você já é a genética da sua avó também. Cara, olha quantas questões a gente carrega dos nossos pais. Na genética, certo? E aí, a gente entra para uma questão de padrões. E eu falei isso da outra aula, eu acredito, e eu vou trazer de novo essa reflexão para você. Como você imagina que foi a infância dos seus pais? A Denise ali trouxe uma questão que minha mãe é narcisista. Mas, Denise, você já parou para pensar como a sua mãe, quando ela era criança, como era a sua avó? Como será que sua mãe viveu a infância dela? Parênteses, não estou justificando, só estou trazendo
momentos reflexivos para você. Então, era. Nós aprendemos por meio de repetição e padrões. Então, como você vai aprender algo novo, aprender algo bom, se você recebeu aquilo? Então, como a sua mãe não, não recebeu amor da avó dela, ela provavelmente repete um padrão. E aí, você que é mãe ou você que é pai, olha como você trata seus filhos. Eu ainda não sou mãe, né? Ainda não tive essa oportunidade em ser mãe, mas eu sei que já escutei de muitas clientes, né? De muitas pessoas falando assim: porque quando eu for mãe, eu vou fazer tudo diferente. E aí repete o mesmo padrão. Chega para mim muitas mulheres e fala assim: Mari, eu não sei o que eu faço porque eu tô sendo igualzinha a minha mãe era comigo. Já pararam para pensar sobre isso? Tá fazendo sentido para vocês aí? Para vocês que são mães? Será que vocês não estão repetindo o mesmo padrão? Estou falando de comportamento ainda. E na questão financeira? Será que vocês não estão repetindo a mesma questão financeira dos seus pais? Amo meu filho mais que tudo. Maravilha. Mas toda mãe ama seu filho, porém cada uma de um jeito diferente. Porque as pessoas, primeiramente, elas não sabem receber amor. Como também existem muitas pessoas que não sabem dar amor. Eu demorei anos para conseguir abraçar os meus pais. E não é porque a gente era brigado ou etc e tal. É porque meus pais, eles não tinham como afeto, como amor, gestos físicos. Fui criada muito regrada, muito certinha, aonde eu dou bens até hoje para os meus pais, respeito. Os meus pais são separados desde que eu tinha 10 anos de idade. Isso me gerou um trauma, não naquela época, mas me gerou um trauma na segunda vez que eles se separaram, que eles se separaram duas vezes, que eles acharam assim, vamos tentar de novo, tentaram de novo, não deu certo, separaram pela segunda vez. E para vocês conhecerem um pouquinho da minha história com relação aos meus pais, eu sou a quinta filha, porém, entretanto, a minha mãe teve 3 abortos antes de mim. Então, viva, eu sou a segunda, tenho o meu irmão mais velho e eu, mas tem 3 abortos, que dentro da constelação a gente inclui. E a gente até inclui, eu comentei isso com uma mentorada, a gente descobriu que tinha que incluir os nossos irmãos, tanto eu quanto o meu irmão, porque a gente tinha 4 empregos. Tinha uma época que eu e meu irmão tinha 4 empregos. E não tinha energia, era desgastado, e a gente tinha um emprego para cada irmão, porque a gente vivia pelos nossos irmãos que não nasceram. E aí, o que acontece? Quando minha mãe estava grávida de mim, ela me rejeitou. Mas ela me rejeitou por medo. Porque imagina, a mulher já tinha perdido 3 filhos. Imagina a dor. E aí, o que ela fez? Ela falou assim, eu não vou me agarrar a essa criança, porque vai que ela não vem. Não vou criar afeto com ela, porque vai que ela não vinga. Aí eu vou sofrer de novo. E aí eu descobri, até fazendo terapia, que quando eu estava na gestação, eu não me mexia.
por medo, porque a minha mãe emanava medo para mim, o feto, com medo que me perdesse. Então eu falava assim, eu não vou incomodar, eu vou ficar quietinha, porque se eu ficar quietinha aqui, ela não vai sentir medo. E ela não vai lembrar que eu existo, logo ela não vai sentir medo e eu tenho que ficar aqui de boa. Gente, imagina o trauma que eu fiquei por conta disso. Por conta de que eu realmente sou do tipo de pessoa que não, eu me viro sozinha, eu faço tudo sozinha, não pedi ajuda, né? Mudei isso em mim. Não pedi ajuda o suficiente, sempre, né? Aquela vestimenta da mulher forte, da mulher guerreira, da mulher foda. E a minha palavra sempre era: não precisa, eu não quero incomodar. E aí eu descobri que essas falas vieram da gestação, porque minha mãe me rejeitou. E quando eu nasci, a minha mãe não me deu leite, não deu leite, né, nas tetas lá, né? E aí ela me rejeitou de novo, me dando pra minha tia me dar de mamar, porque minha tia já estava amamentando a minha prima. E eu descobri outro trauma por causa disso. Minha mãe não me quis. Minha mãe nunca me quis. E isso, criança, me gerou um trauma em questão financeira, porque a mãe, ela é da mesma energia do dinheiro, que é o nutrir, o dar. E se minha mãe não me nutriu, dinheiro também não vai me nutrir. E aí eu estava com muita dificuldade financeira até entender esse processo, em que o dinheiro vem para nutrir. E eu, enfim, cresci e tudo mais, descobri vários e outros processos entre eu e minha mãe. Não considero minha mãe narcisista, porque eu acho que ela usou o que ela tinha naquele momento, fez o que ela podia, e ela também nunca recebeu da mãe dela. Eles eram em 3 irmãos. Imagina, e a minha avó faleceu muito cedo. A avó faleceu depois que o último filho nasceu, ela faleceu 2, 3 anos depois. E minha mãe teve que ajudar a criar os outros irmãos. E eu descobri que, no processo de terapia, descobri que o meu pai me desejou muito. Meu pai chorou quando eu nasci. Ai, minha menininha e tudo mais. Mas meu pai também, por mais que ele me desejasse muito, eu nunca fui... Eles nunca me acolheram, nunca me abraçaram, essas coisas de beijo, abraço. Então, tanto é que alguém vai vir assim pra mim, eu faço assim, ó. Nossa, não me vejo. Mudei muito. Eu mudei muito, melhorei muito. Tanto é que hoje eu vejo minha sobrinha, abraço, beijo ela me olha assim e fala assim, tia, você tá estranha. Tia, o que aconteceu? Mas por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque eu sei o que é ter uma mãe que... Minha mãe sempre me deu, assim, em questão financeira, em questão de comida, nunca faltou nada em casa, questão alimentar, sempre me vesti bem, né? Apesar de que eu odiava as roupas que eu usava, odiava as roupas que eu usava. Me comparava demais, sabe? Eu sempre tinha que ser a CDF da sala, eu sempre fui, sempre estudei muito. Fui trabalhar porque ela falava que eu tinha que aprender a lidar com o dinheiro e, e comprar minhas coisas, enfim. Só que teve uns momentos na vida, ó, quando eu tive 19 anos, eu saí de casa. Eu tive 19 anos, eu saí de casa, me casei, fui morar com, com um rapaz. E aí, quando eu me separei dele, eu voltei para casa dela. E nessa voltar para casa dela, tudo aquilo que ela não me deu quando eu era criança, ela quis me dar na fase adulta. E eu achei isso super estranho.
Então, por quê? Porque ela se deu conta do que ela não tinha feito para mim quando eu era criança. E quando eu era criança, eu ouvia crenças limitantes, como homem não presta, dinheiro não dá de árvore, na volta a gente compra, você não pode ser professora, olha eu aqui sendo professora, Deus me livre você alguma coisa, Deus me livre você casar, Deus me livre se você tiver filhos, não vou cuidar dos seus filhos, tipo, era nesse nível, sabe? Mas aos poucos, com terapia, com desbloqueios, entendendo, compreendendo, a minha mãe me ama do jeito dela. Por mais que eu achasse que minha mãe me odiava. E quando a gente faz um corte energético sobre mãe e pai, a gente olha para os padrões, a gente olha para os traumas que foram gerados. Então, quando a gente faz um corte energético, lembra, não sei se vocês estavam na primeira aula, não significa que a gente vai romper a ligação entre vocês. Porque essa ligação entre mães e filha em ancestralidade não se rompe. Não tem nem como, isso é divino. Então, é feita uma transmutação, uma limpeza, uma troca de energia, um desbloqueio, onde a gente vai entender esses traumas, entender essas dores, entender essa rejeição, esse abandono, entender essas questões e fazer essa reprogramação e harmonizar, para que a sua vida hoje flua e melhore. E, inclusive, na imersão que eu estava esse final de semana, a menina falou assim, ela não tinha se tocado, mas ela tinha virado a mãe dela também, porque ela agredia muito o filho. Verbalmente, é uma agressão também. Gritava, xingava, brigava, e ela apanhava muito quando era criança. Então, por mais que às vezes as pessoas relutem para não ser como os pais, elas vão repetir o mesmo padrão. Porque é como se é aquilo que elas aprenderam. Isso é ciência, não é magístico, não é conto da... Gente, isso é psicológico. Até em Freud, né, fala sobre isso. Que a gente aprende do 0 aos 7 anos. Então, como você foi tratado do 0 aos 7 anos, é como você vai receber amor, dar amor. É como você vai fazer para você buscar o seu parceiro. Se você não fizer ressignificações, limpezas, desbloqueios, entender esses padrões, você vai repetir os mesmos padrões dos seus ancestrais. Seja em relacionamentos, seja financeiro, seja comportamental, profissional. E aí vem aquela reprogramação quando criança, né? O que você vai ser quando crescer? Espero que você seja médico. Né? Quem aí ouviu que os pais diziam, né? Tipo, espero que você seja médico, espero que você seja advogado, né? Que eram, sei lá, profissões bem-sucedidas, né? Deus me livre ser terapeuta. Terapeuta não dá dinheiro. Ajudar os outros não dá dinheiro. Então, o que vocês ouviam quando era criança sobre profissão? Pensa aí, me contem. A Denise trouxe aqui, nem todas as mães amam. A minha mãe não ama, não quando diz que deveria ter me tirado no rio quando eu nasci. E foram os outros absurdos. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. Isso eu concordo. Só que tirar esses sentimentos ruins de dentro de mim.
para poder seguir a vida em paz, sabendo que é assim e isso é dela. Exatamente. Então, igual você falou, isso não é sobre você, isso é sobre ela. É sobre os traumas que ela teve em relação a esse processo em ser mãe. Então, às vezes ela foi abandonada, não conheço a história, não justifica também. Tive 2 gravidez ectópica. O que é ectópica? Essa palavra é difícil. Fora do lugar habitual? Como é isso? Aí tem aborto? Aí acontece um aborto, é isso? Então, realmente, eu concordo. Tem pessoas que não nasceram para ser mãe. Tem pessoas que não nasceram para ser pai. Mas você nasceu nessa família por algum motivo. Qual seria esse motivo? Na espiritualidade, eles falam karma, né? Que você veio para resgatar um karma. Mas, tirando a questão da espiritualidade, você veio para aprender alguma coisa dentro dessa família. O que você veio para aprender? O que a sua mãe ou seu pai trouxe de aprendizado para você? Gente, aí você tem aborto espontâneo, isso é óbvio. Você já tem que incluir essas crianças no seu campo sistêmico, tá? De qualquer forma, não sei se você já fez esse movimento. Saiba que você nasceu aonde você nasceu, mas mesmo que você tenha esses filhos, você precisa incluir os abortados. Mesmo espontâneo, mesmo por acaso, mesmo provocados, né? Eles precisam ser incluídos dentro do seu sistema. O que você pode fazer? Dentro da constelação, se isso, né, se você sente necessário, tipo, eu sinto ainda muita mágoa, muita tristeza por conta disso, muita culpa, né? Tem mulheres que sentem muita culpa. Você pode fazer uma carta para eles, falando que você os ama, dá nome, comprar um objeto que representa cada um deles e deixar em casa para simbolizar. Ou você pode plantar uma árvore representando eles. Então, tem várias atividades que você pode fazer para incluir essas crianças no sistema, sabe? Então, assim, gente, eu sei que por mais que os nossos pais foram ruins, por mais que nossos pais foram narcisistas, por mais que nossos pais nos deram muitos traumas e muitas dores, a gente precisa honrar os nossos pais. A gente precisa, de alguma forma, perdoá-los. Porque, como eu falei, volto a repetir, eles fizeram o que fizeram para que você viesse ao mundo e com o que eles tinham. Aí me veio uma coisinha aqui na cabeça, que é o seguinte: quem aí está sendo pai do pai, mãe da mãe, pai da mãe, mãe do pai? O que é isso? Assumir a responsabilidade dos pais para si. Assumir as dores dos pais para si. Meus pais brigam, tem que me enfiar no meio, defender minha mãe. Óbvio, né? Não vai deixar bater, agredir. Mas é assumir a responsabilidade para si, assumir a dor para si. Teve uma época, lembra? Teve uma época que eu falei para vocês que eu voltei para casa da minha mãe. E aí minha mãe estava numa época onde ela saía direto para os bailão, porque ela estava recém-solteira.
E aí, o que aconteceu? Eu virei mãe da minha mãe. Porque às vezes era 3, 4 horas da manhã, minha mãe não tinha chegado em casa, eu estava desesperada, esperando minha mãe no sofá. Ou ia buscar ela. Gente, antes de eu nascer, minha mãe já existia. Antes de você nascer, a sua mãe e seu pai já existiam. Então, como é que eles lidavam com os problemas deles sem que você existisse? Eles se viravam. E por que que agora você quer pegar o problema deles para você? Essa responsabilidade, essa dor? Ah, porque eles não vão dar conta. Mas aí você está sendo ruim para você mesmo. Sim, Bruna. Existem casos, tipo questão de acamado, né? Que tem que ajudar e tudo mais. Só que eu tô falando de problemas como se fosse. Vamos lá. Chega a mãe e o pai estão brigando. Aí a mãe chega assim pro filho e fala assim: ai, meu filho, seu pai tá brigando comigo. Aí o filho e a filha vai lá e faz o quê? Briga com o pai. Isso é um assunto entre casal, entre que eles têm que se resolver. Então, e aí a minha fala da Bruna fala, né? Aí nisso o meu casamento acabou. Teria que haver entre um casal, Bruna, um acordo. Vocês teriam que ter conversado e entendido e entrado num acordo, sabe? Para que continuasse a questão do casamento e tudo mais, né? Porque isso é um peso também, pesa pra gente. Porque nós temos a nossa vida, temos a nossa família. Entendam que quando vocês casam, a sua família de origem é seu pai e sua mãe, e a sua família atual é o seu casamento, é os seus filhos e os seus pais. Mas ainda existem muitos homens que são casados com a própria mãe. Ou existem mulheres que são casadas com a mãe ou com o pai, vice-versa. E aí, por que muitos solteiros não conseguem ter relacionamentos? Porque o lugar que deveria ser do cônjuge está ocupado pelo pai ou pela mãe, ou pelo filho, né? Eu tive um relacionamento que a mãe falou assim para ele, quando ela se separou: agora você é o homem da casa. E o nosso relacionamento nunca deu certo. Era sempre entre trancos e barrancos. Eu me sentia me competindo com ela, com a mãe dele, e eu nunca entendi o porquê. Até que eu descobri que quando ela se separou, ela falou para ele: agora você é o homem da casa, porque ele era o filho mais velho. Ou seja, ele se tornou marido da mãe. Ai, Maria, aí, o que tem que fazer? Constelação, né? Limpeza, cortes energéticos, enfim. Tem que fazer com que as coisas voltem, sabe, no lugar. Já fiz muito pelos meus pais, até meu pai falecer, agora eu larguei de mão da minha mãe para o meu irmão, narcisista. Mas vocês percebem que outra pergunta que eu recebo muito é assim: Mário, os meus pais já são falecidos. Precisa fazer um corte energético ainda? Precisa. Porque não é só por causa da pessoa física, é a dor que ela te causou. São os bloqueios que ela te causou.
que vão fazer você, que estão te impedindo de crescer e de prosperar. Muitas pessoas não prosperam financeiramente porque têm medo de ganhar mais dinheiro que os pais. Muitas pessoas não conseguem terminar uma faculdade porque os pais não tiveram. Mas isso é inconsciente, não é consciente. Então, analisa, o que é que você está tentando fazer que você não consegue? Será que não é em algum momento, alguma fala dos seus pais lá no passado? Será que é porque os seus pais não tiveram? No curso que eu estava segunda-feira, a mulher usou de exemplo assim, toda vez que a minha cliente vai para a praia, ela fica doente. Por quê? Porque os pais dela nunca foram para a praia. E ela se sentiu o quê? Culpada em mim, porque ela tinha condições. Isso, gente, é inconsciente. E só muda com reprogramação, com transformação, com cortes energéticos, que não é cortes energéticos. Perguntas? Bora. Perguntas. Enquanto vocês mandam as perguntas de vocês, então, fazendo um corte energético até da ancestralidade, é muito bom, é muito importante. Por quê? Às vezes, deixa eu ver se eu consigo achar uma fotinha aqui. Você já viram uma árvore genealógica? Eu tenho que puxar de fazer uma árvore. Ah, gata, só no curso, né? Só no curso que você vai fazer. Calma. Então, aqui é uma árvore genealógica, né? Você tá aqui. Às vezes, o seu querido tataravô aqui fez um pacto de que não deveria se ter muito dinheiro. Sei, perdeu tudo. Vou usar o exemplo do meu avô. Meu avô tinha muitas terras aqui na minha cidade. Mas aí, quando minha avó faleceu, meu avô torrou tudo em pinga, farra, foguete, mulheres. E aí, o que acontece? Dentro da programação da minha família, ficou que quem tem muito dinheiro não se tem um relacionamento, perde um relacionamento. Então, isso ficou registrado lá nos meus avós ou nos meus tataravós. E isso, de alguma forma, vai chegar até você por meio de ramificações, igual a árvore mesmo. Por meio de ramificações, tanto do lado materno quanto do lado paterno, certo? E aí, o que acontece? Enquanto você aqui não decidir fazer diferente, o padrão vai se repetir. Para os seus filhos, para os seus netos. Então, às vezes, você aqui, e você nasceu nessa família, para romper a escassez financeira da sua família. Para romper o padrão de mães narcisistas. Para romper, talvez, essa questão de falta de amor, falta de relacionamentos saudáveis. Então, você precisa, de alguma forma, quebrar esse padrão, e é possível. Fazendo diferente. Tendo conhecimento e fazendo diferente, porque lá atrás, a geração passada não tinha as ferramentas que hoje nós temos.
Imagina, antigamente, olha como era difícil ter acesso à internet, ter acesso a conhecimento, né? Os meus avós não eram alfabetizados. Alguns tios meus mais velhos não são alfabetizados. Tem até, sei lá, segunda, terceira, quarta série. O meu pai tinha até a quarta série. Minha mãe já foi mais xarope e falou que ia estudar, pronto, acabou e fez faculdade. Consegui estudar. Mas independente dos meus avós, a minha mãe até a quarta série também. Então, assim, hoje nós temos conhecimentos, nós temos ferramentas para poder melhorar e quebrar esses padrões para a nossa próxima geração. E aí, o que que você está fazendo para isso? A gente está fazendo o quê? Reclamando, se vitimizando, se colocando para baixo, se assumindo o problema dos outros e esquecendo de si, não arriscando para mudar de vida, para mudar a realidade. Frases que eu ouvi muito essa semana eram assim: não espere, não espere que as coisas melhorem para que você melhore. Não espere que as coisas melhorem para você fazer aquilo que você quer fazer. Faça aquilo que você queira fazer para que as coisas melhorem. Então, muitas pessoas estão esperando o quê? Ai, um dia certo, né? Segunda eu começo a academia. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer curso. Quando eu tiver dinheiro, eu compro a minha blusinha, sei lá, né? Quando eu puder visitar fulano. Quantas coisas você está deixando de fazer esperando o dia ideal? Esse meu aí, peraí. Eu quero fazer uma meditação aqui com vocês. Quem topa? Quem quer? Quem topa? Eu só vou prender meu cachorro para parar de latir, senão vai deixar você desconcentrada. Alguma dúvida? Eu vou lá prender ela para ela parar de latir, mas me mandem dúvidas, perguntas. Eu já vou. Vem aqui. Senta aí. Sente. Então, eu vou pedir para vocês sentarem, se acomodarem. Se meu cachorro late, não se assustem. Já tem previsão para a data do curso, sim, quarta-feira que vem. Fechem os olhos, respirem bem fundo, vão se acomodando. Respirem fundo.
solta o ar. Respira em fundo, solta o ar. Vão percebendo o ambiente que você está, o ambiente que você se encontra. Vão respirando, a sua respiração vai diminuindo, a frequência vai ficando mais calma, mais lenta. Se porventura vir algum pensamento, deixa ir, deixa fluir. Respira bem fundo, solta. Agora você vai ser conduzida até você chegar em uma árvore. E quando você chegar nessa árvore grande, gigantesca, é a árvore da sua família, é a árvore da vida. E você vai se conectando com essa árvore. E dessa árvore, você vai ver a sua mãe e seu pai. Imagine a sua mãe e o seu pai na sua frente. Olha para sua mãe. Eu sei que existem muitas questões entre vocês. Fala assim, mãe, hoje eu entendo que o que que você fez eram com as ferramentas que você já tinha. Mãe, eu sinto muito pela história que você passou. Eu não sabia dessa dor. Mãe, eu sei que temos muitas coisas a resolver, mas por hoje, eu apenas te peço, me veja com carinho. Eu sou sua filha e você é minha mãe. Repete de novo, eu sou sua filha e você é minha mãe. Você veio primeiro e eu vim depois. Você é grande e eu sou pequena. E eu peço que me abençoe para que eu vá para a vida. Agora olha para o seu pai, fala para ele também, pai,
Eu vejo você. E por muito tempo eu não entendi. Mas agora eu entendo. Pouco, mas eu entendo. Sei que você tem as suas questões, nós temos as nossas questões. Mas eu devolvo para você o que é seu. E fico apenas com o que é meu. Pai, eu sou sua filha, o seu filho. E você é meu pai. Você veio primeiro e eu vim depois. Eu sei que o que você fez era com o que você tinha. Eu peço para que me abençoe, para que eu faça diferente de você. Agora você olha para os seus pais, se você sentir, conseguir abraçá-los mentalmente. Veja se precisa falar mais alguma coisa. E sinta a energia da sua ancestralidade vindo através deles, te impulsionando para ir para a vida, te abençoando para que você prospere. Para que você alcance os seus objetivos e seja feliz. Olha para eles e agradeça a vida que eles te deram. Agradeça e fala que você vai honrar a partir de hoje, fazendo as coisas por você, sendo você mesma, sendo feliz, se amando, se respeitando, se valorizando. Agradeça a eles a vida, vai se despedindo deles. Agora respirem bem fundo. Vai respirando, vai voltando aos poucos, vai se espreguiçando, trazendo a consciência para o aqui e para o agora. Vai abrindo os olhos. Para quem tiver, vai tomando uma água. E aí, como vocês estão? Como foi a experiência? Me contem como foi a experiência. Eu sei que
para muitas pessoas ainda existem questões individuais que precisam resolver, né, com os seus pais, mas entendam que essa é uma meditação, como eu posso dizer, não é que é genérica, né, mas é uma meditação como um todo, né, uma meditação coletiva, então não consigo direcionar especificamente algo específico. Bocejar é bom, tá? É importante. Arrotar às vezes acontece. Bocejar, chorar, né? Acontece. São processos de regular. Regular. Para regular. É para regular as energias, sabe? E é muito engraçado que quando se faz essas intervenções, essas meditações, esse é um tipo de reprogramação também, sistêmica, né, de constelação. Meus cachorros estavam enlouquecidos. Para o quê? Para não fazer, né? Para desconcentrar pessoas, para as pessoas não fazerem, etc. e tudo mais. A Annelise perguntou ali quando que vai ser o curso. O curso começa na próxima quarta-feira. Tenho 2 vagas para terapeutas. Então, para quem quiser fazer o curso para aprender cortes energéticos para as terapeutas, alguém tem interesse aqui? Que daí eu falo, senão qualquer coisa não preciso. Enfim. O curso para ser terapeuta não é só um curso, ele é um processo de transformação, tá? Então, é um processo onde vou trabalhar todas as questões, vou trazer essa questão de constelação que eu falei agora, essa questão dos pais. Eu vou explicar lá no curso, tá, dona Luana, como é que vai fazer o corte energético sobre isso, né? Que não é só um acender de velas, existem todos ali um processo. Então, dentro do curso para terapeutas, eu vou ensinar toda a minha metodologia, tudo como fazer, né, passo a passo, que mesmo que você não consiga visualizar ou sentir e tudo mais, eu vou trabalhar tudo isso para que você consiga entender, desde o atender até, né, porque muitas pessoas têm dificuldade de atender, medo, insegurança. E aí eu vou trabalhando os desbloqueios também durante o curso. Então tem uma parte toda teórica, que eu preciso explicar um pouco de teoria. Não gosto muito, né? Mas é necessário para vir daí toda a parte prática e de desenvolvimento. Então tem todo ali um passo a passo ali para você aprender. Então, tem processo de desenvolvimento mediúnico, tem processo para você se reconectar com seus guias, com seus mentores. Dentro dos cortes energéticos não tem uma religiosidade. Então, eu não trabalho religião, mas eu trabalho uma espiritualidade como um todo. Né? Eu trago muito essa questão espiritual, trago muitas questões bases científicas, principalmente agora. Então, trago essa questão de reprogramação, explico, ensino como faz. Lá dentro do curso eu vou ensinar sobre cortes coletivos. Quem aí participou do corte coletivo da limpeza energética, o que acharam, né? Do dia 31 aí. Foi, é coletivo, vai funcionar? Vai, funciona. Agora tem um outro corte coletivo do dia 8/8. Esse é um valor simbólico de R$17 que eu fiz, que é sobre prosperidade. E aí a galera fica de cara comigo porque eu não peço nome e data de nascimento. Mas, Mari, você não precisa de alguma informação? Não precisa de nada. Mas não sei o que, minha data, nome de nascimento, como é que vai funcionar? Funciona. Eu faço isso há anos. E vai por mim, funciona, tá? Então, a galera fica de cara comigo, né? Porque a espiritualidade sabe. Se você está entrando em contato comigo,
é porque, de alguma forma, você tá dentro da minha espiritualidade, de alguma forma. Sua espiritualidade se conectou com a minha. Então, ele sabe. E são eles que vão levar para você as informações que você precisa. Então, é um rolê assim que dentro do curso também eu explico como isso funciona, como os campos funcionam, né? Porque existem vários campos energéticos, espirituais, campo sistêmico. Então, dia 8/8 tem um ritual coletivo para quem desejar participar. As aulas para terapeuta vão começar, então, na próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira vai ser só para quem já está na turma. Eu estava para abrir uma turma de cortes para si mesma, porém não tive muitas pessoas interessadas, então talvez eu nem abra mais essa turma esse mês, quem sabe no próximo mês. Então, por enquanto, eu vou colocar a minha energia mais para dar atenção às terapeutas. E aí também, para quem tiver interesse em fazer o atendimento, eu faço os atendimentos também de cortes energéticos, principalmente sobre esse assunto que a gente falou hoje, sobre pai e mãe. Então, quando a gente faz um corte energético sobre pai, sobre mãe, é para a gente trabalhar essas questões emocionais, é para trabalhar esse medo, esse trauma, essa reprogramação que eles colocaram em você ali de alguma forma, para que as coisas se harmonizem na sua vida e te libertem aí para você ir viver de uma forma mais leve. Então, se lá na sua infância, se em algum momento com a sua mãe, você ela falou que você nunca ia ser alguém na vida, saiba que isso é uma reprogramação. Então, as maldições, né, que as nossas mães, os nossos pais jogaram na gente, a gente pode quebrar. A gente deve quebrar. Porque Deus quer que você prospere. Deus quer que você cresça. Deus não quer te punir, sabe? Deus não quer te punir. Deus não quer que você seja escasso. Deus quer que você seja abundante. E o meu propósito de vida, e eu tenho isso cada vez mais forte em mim mesma, é fazer esse processo de transformação nas pessoas, em ajudar as pessoas a se reencontrarem, a se acharem, a se procurarem também o propósito delas de vida e viver e ser feliz, porque esse é o nosso propósito, é ser feliz. Então, cada vez mais eu vou trazer projetos e movimentos para essas transformações de vida. Então, tanto os meus atendimentos quanto o curso é onde eu coloco a minha energia e o meu propósito em transformar vidas. Então, eu sou muito grata e honrada por isso, e eu ensino isso também, em você conseguir transformar essas vidas. E eu desejo que você prospere e se alinhe em questão com os seus pais. A minha cliente esses dias me mandou uma mensagem bem assim: Mário, tem alguma coisa estranha? Falei, o que tá estranho aí? Ah, é que meu pai sofreu um AVC e eu fiquei de boa. Fui lá, levei ele no hospital, né? Trataram ele, levei ele de volta. Tranquilo. Eu falei, é? E por que você tá achando estranho? Assim, é porque da outra vez que ele teve um AVC, alguma coisa assim, eu fiquei desesperada. Eu chorava aos prantos. Eu me sentia culpada porque eu não estava com ele na hora. Eu falei, não, é assim mesmo. É assim que o corte funciona também. Ele vai trazendo esses pontos de melhoria para você se posicionar e entender. Então, para as mães que são narcisistas, como a nossa colega ali trouxe, você vai conseguir se posicionar e você vai falar assim: chega, a partir de agora, eu mando na minha vida. Você é minha mãe, eu vim de você, eu honro, muito obrigado. Mas a partir de agora eu honro a minha vida e eu vou fazer fluir a minha vida. Então, você não tem mais domínio sobre mim para me destruir. Então, é sobre isso. O que passou, o que aconteceu lá no passado, aconteceu, infelizmente. A gente vai reprogramar para que no seu presente e futuro as coisas melhorem e mudem.
Certo, gente? Dúvidas, perguntas? Qualquer coisa eu tô lá no WhatsApp, vocês podem me chamar. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui hoje. Hoje foi nossa última aula desse todo o rolê aí. Espero que de alguma forma eu tenha trazido umas viradas de chaves para vocês, de ter tocado o coração de vocês de alguma forma, ter feito vocês se entenderem, entenderem por que tudo isso acontece e que as coisas melhorem, tá? Um grande beijo para vocês e qualquer dúvida, me gritem.